Bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo agora. Estamos aqui para nós estudar um pouco a palavra de Deus, Marcos, capítulo 15, terminamos o capítulo 14, no ano passado. O capítulo 15 do Evangelho de Marcos, como diz o segundo Marcos, página 1093. Dia 10 também, a pessoa, os hinos que vamos cantar, também tem a palavra. Aí pedindo também favor do irmão Paulo também, deve estar no tratador dele, ele está aqui presente. Eu pedi favor dele que Deus permite que aquela pedra saia do mim, aliviar. Foi da vontade de Deus. Pedindo também em favor das igrejas que reúnem também, cada um no seu local. Também os membros, igrejas, irmãos, que tem muitos irmãos de Cristo, os nossos amigos, aqueles que não aceitaram Jesus. Pedindo também em favor da família dos nossos filhos também, cada um de nós temos filhos, uns têm os filhos perto, outros têm os filhos longe. Os filhos não são nós, é Deus que nos deu, e cada um está seguindo a sua vida. Olha que a Bíblia fala assim, filhos, deixar pai e mãe, unir a sua mulher, ele tem que sair da casa, porque unir ainda separado, ele vai formar outra família, a descendência continua. E feliz aqueles que têm os filhos já regenerados em Cristo Jesus. E também os nossos irmãos, os parentes da carne também, nós temos primos, tio que eu me lembro vivo, só tem um, que eu disse, um cadeiro também, que eu disse, filho dele, a mão volta chegando, falando dele, os teus filhos junto com nós. E também os demais, os irmãos de Cristo, eles estão afastados, por estar trabalhando. E também pedindo também, em favor dos hinos que vamos cantar. Bom dia, irmão. Orei em favor de você agora, pedindo ali para você uma oração que eu fiz aí. E Deus que trouxe entre nós aqui. Deus que já louvado. Obrigado. Então vamos orar. Meu Deus e Pai, agradecer ao Senhor por mais esse momento que nos está concedendo agora. E pela noite que nos deste, a vida. E agradecemos pela salvação de Cristo Jesus, por Ele ter um dia, se fizer homens como nós, pode morrer uma cruz para pagar a nossa conta perante Ti. Perante de Adão e Eva até o último que vai nascer e morrer nesta vida. Pedimos em favor da mensagem que vai ser estudada por sabedoria, os irmãos que vão ler, que vão ler, e ajuda na explicação, se for da tua vontade, se for do lado, e os hinos que vão louvar a Ti. Em nome do Seu Filho, que agradecemos e pedimos. Amém? Então vamos cantar, começar com o hino 123.
Escolheu 119.
Mas nenhum errado numa leitura, uma frente do outro, com outras palavras, dizendo, começando o Antônio vai ler o primeiro versículo, a irmã Sônia, depois vai pôr no que espera. A Sônia o segundo, depois a irmã Marinho, a velhinha que ele lê também, Marcos 15, capítulo 15. Versículo 1, começar. Ele você, ele é velho, ele, o Antônio, a Sônia, a Marina, a Karina e a velha, e foi o irmão Paulo. Cada um que leia, eu explico, dá tempo, esse nomezinho assim, para fica prestando atenção no comentário. Vamos lá. O Antônio leu o versículo 1 de Marcos, capítulo 15. Jesus, e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todos os sinédrios tiveram conselho, então, ligando-se Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. amém, que Jesus impressiona Pilatos. Jesus deixou Pilatos impressionado, sendo o juiz, justíssimo. Ele fala que logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, com os anciãos, a equipe, e os escribas, e todo o sinédrio de Israel, todos, tiveram conselho, sabe conselho? Tiveram uma reunião, temos ideia, planejando, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Primeiro, falou do sinédrio, nos escapou de lá, que Jesus entregou. Supremo Conselho entre os hebreus. O segundo, assembleia, uma reunião. Então, se eles, agora vamos ver o sentido. Se ele não passasse, falando de Jesus, se Jesus não passasse pela sentença da condenação e a morte, não poderia ser o nosso substituto, Salvador. Quer dizer, se Jesus não passasse por isso, tudo que ele passou, ele não seria o nosso substituto, ele não iria ocupar o nosso lugar, pagar a nossa conta. A nossa salvação, ela custou a vida de alguém, a vida de Jesus, que não merecia morrer assim. E esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, inocente, falando de Jesus, ele inocente, sem culpa alguma, e também o curioso disso tudo, que ele sabia tudo isso que ele ia fazer, e tudo que ele ia passar, é tudo por amor das pessoas que estavam condenando ele, e sendo que elas já estavam condenadas ao inferno. Se não dependesse ao inferno. Essas pessoas, ele mostrou amor para elas também, por elas. Enquanto ele era levado até Pilatos, era açoitado, golpeado, logo pela manhã, ao amanhecer. E o propósito dessa reunião era para levantar contra Jesus alguma acusação da natural civil. Eles queriam achar uma coisa, porque eles não estavam preocupados com o evangelho na vida espiritual. Jesus estava atrapalhando a vida deles.
que Jesus pregava contra o ensinamento deles. Irmãos, daí Lucas, vamos lá, fala bastante coisa de Lucas, de 1 ao 7, fala muitas coisas dele, mas eu vou deixar para lá. Ele fala bastante coisa. Talvez um dia ele estude o Evangelho de Lucas. Agora o versículo 2, irmã Sônia. Que Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Ele respondendo, disse: Tu dizes. Olha só, tu o dizes. Ele respondeu: Tu já falou já. É isso, eu sou. Pilatos não tinha qualquer tipo de preocupação com a sua pergunta. Era política. Ele não estava querendo saber se era rei dos judeus, se ele era Deus. Ele não tinha qualquer tipo de preocupação ou interesse na vida espiritual, no que Jesus ensinava. Pela controvérsia religiosa, Jesus respondeu afirmando e disse: Tu o dizes. Jesus disse: Você falou a verdade. Ele confirmou: Rei dos judeus. O nome desse título é poderoso, no sentido político, naquele tempo deles. Os Herodes eram reis. Os Herodes. E Jesus não aceitava que Jesus era o rei deles. Não quiseram que Jesus fosse rei dos judeus. Não quiseram, por isso crucificaram, para reinar nas suas vidas. Eles não tinham aceitado Jesus reinar nas vidas deles, nos corações deles. Jesus reina no nosso coração, Ele é o nosso rei. Jesus oferece a eles uma outra vida, mas uma vida eterna, que ele pregava no Evangelho de João, nos outros evangelhos. Que cresce nele, como ele disse para Nicodemos, Evangelho de João capítulo 3. Então, o cumprimento de sua esperança messiânica era vir a este mundo salvar o mundo do inferno. Qual é o versículo 3? Nós vamos. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Ai, se nós pudéssemos pegar isso, aprender isso. Quando a pessoa é acusada, quando a pessoa fala, você não responder nada. Ai, seria feliz, mais feliz. Nós somos felizes, mas podia ser mais. Jesus já sabia que aquele se afirmasse o contrário, ou desmentir, ou se defender de suas acusações falsas, era um desrespeito, um desperdício de tempo. Eles não iam perder tempo para querer defender. Não ia resolver nada. Era o julgamento de Jesus perante Pilatos. Hoje é a mesma coisa do julgamento perante o juiz. Lá quando eu trabalhava em Bauru, lá, sabe como é que eles falavam? Qualquer coisa que ia levar o patrão Sabone. A hora que chegar no capa prefeito, o capa preta lá treme. Traz ele. É o juiz, né? Podia ser isso. Então, eles queriam o julgamento perante Pilatos, os principais sacerdotes. Julgamento com os anciões e escribas. Se formava o Sinédrio, o conselho governante dos judeus. 4. Pilatos seria perdoou outra vez dizendo: Nada respondes? Fez quantas coisas testificam contra ti. Olha só, e Pilatos, ele fez uma pergunta, interrogou, né? Questionando, perguntando. Sabe o que ele falou? Se quisesse, não tem problema. Ó, e Pilatos o interrogou outra vez. Nada responde, porque ele ficou em silêncio. Vê quantas coisas testificam contra ti e vai defender. Pilatos se admirou, ele ficou admirado, porque nunca tinha visto um homem que não se defendesse. Pois Pilatos não compreendia Cristo, não podia ter qualquer coisa.
Está entendendo isso? Mesma coisa. Nada responde. Pilato queria levar Jesus a perceber que diante da lei o silêncio significava o sentimento. Narra aqui o acontecimento finais da vida de Jesus. Está findando o tempo dele aqui na terra, que ia estar aproximando para a crucificação. Aqui Jesus, ele termina a obra que o Pai dele está terminado no 5. Sim. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Olha, o silêncio de uma vida irrepreensível. Fala mais alto, pois precisamos aprender isso. Mas a vida de Jesus era incompreensível, ele não tinha como repreender, não tinha falha, porque ele ensinava a verdade. Que qualquer defesa ou silêncio, às vezes, fala mais alto, por mais preparado que seja, demonstrando a sua postura de silêncio. Acontece isso hoje, não acontece então. Na festa do julgamento, do juiz, a pessoa ele tem liberdade, fica em silêncio, documentado. Demonstrando a sua postura de silêncio perante as acusações feitas dos líderes religiosos, aos líderes. Aumenta a atenção dramática de Jesus. Versículo 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar um dos presos, qualquer que eles pedissem. Olha bem, quando no dia da festa, costumava, ele tinha por costume soltar um preso qualquer que eles pedissem. Irmãos, a Páscoa, imediatamente antes da situação a respeito de Barrabás, Pilato enviou Jesus a Herodes. Era por costume de libertar um detento, um preso. Resultado: Barrabás solto, Jesus preso, condenado. Que era o costume da época, soltar um prisioneiro condenado. Certo? Peguei lá de trás do E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha um motim cometido uma morte. Olha bem, havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. Este homem tinha sido detido por ser um delito político, homicida. Há algumas provas de que ele foi chamado de Jesus Barrabás. Jesus Barrabás, um rebelde. Os judeus tinham a opção entre Jesus Barrabás, esse homem, ou Jesus Cristo, ungido de Deus. Até isso. Então, este nome, como sendo que era um nome comum na época, a escolha, Pilato, que propõe a multidão escolher, Pilato ele teve uma ideia. Ele até fala, né? Você vai chegar lá, que eu dava as mãos. Ele sempre deu culto, deixou a multidão. Mas ele era responsável por rei. Então ele propõe à multidão escolher Jesus Barrabás, que além de um rebelde, merecia a condenação, ou Jesus de Nazaré, o verdadeiro Salvador do mundo, que merecia ser aceito e amado por todos os homens. Um merecia ser condenado, o outro merecia ser amado, ser solto. 8 agora. E a multidão, dando um grito,
prisioneiro. Mas um era inocente, quer dizer, o Filho de Deus. Irmãos, mas antes, quem quiser ler Mateus 27, 19, fala que antes a mulher de Pilatos, eu já tenho estudando, mas a gente esquece, né? A mulher de Pilatos, o Senhor falou para ele: olha, essa noite eu tive um sonho e perguntou sobre esse inocente. Ele fala, a mulher, ele aconselhou que não entrasse, né, que ele passou no marido dela, não entra nessa questão. A mulher muitas vezes aconselha, bom, não entra nessa questão, porque este homem é inocente. Porque, achou, não, Paulo? Qual que é? É Mateus 27, 19. Presta atenção nos seus irmãos. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Viu só? A mulher mandou, ele já estava no tribunal. Estava sentado no tribunal. E a mulher mandou falar para ele. Ela não falou direto para ele, ela teve um sonho, olha. Não entra em questão desse justo. Esse assunto aí. Estando ele assentado no tribunal, bem tranquilo, na hora do julgamento, sua mulher mandou dizer: não entre na questão desse justo. Porque num sonho muito sofri por causa dele. Vamos pensar um pouco, meus irmãos. É complicado isso. Vamos quebrar, como diria uma Constância, quebrar um escudo. Quem é que sonha? O corpo sonha? A que está dormindo? Você acha, Paulo? Não, o Antônio de Flávio não deu coragem, ele ficou com dúvida. Não. Então, quem é que sonha? O Espírito. O Espírito do homem. O corpo dorme. Agora, meu avô ia longe demais, é espiritismo. Vou falar que era na terra. Não era na terra, ele era tipo um profeta que falava. Quando a gente falava, isso que falava, isso não pode ser. Quando a gente sonha com uma pessoa, os dois espíritos estão conversando. Irmãos, eu comecei, estudei cedo e comecei a pensar. No sonho sofri. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o meu Espírito, falou com o Espírito dela. E ela não era convertida, não sei. Deve ser isso, porque olha, porque é por acaso. Agora não vocês aí pregando isso aí, mas tem umas coisas que você quer cansaço, mas pensando, não sei. Nossa. Quem não entendeu, eu esqueci. A noção entende? A noção foi vamos para aí, 9. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que vos sou o rei dos judeus? A pergunta é: e Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Não, meu filho, aqui está referindo-se a Jesus. Pilatos foi o somaria. Ele não era rico, ele era um homem comum, era um impostor, talvez ele pensava. Mas Jesus, rei, o que Pilatos esperava, a resposta final da multidão, o que dissesse seria feito. Sabia que era a multidão. Ele usou um título, o rei dos judeus, em um sentido sarcástico, com zombaria, desfazendo, humilhando. Jesus e o Espírito outro. Jesus sofrendo. É memorizante, irmãos. Esse bem. Mas Jesus ele veio para isso.
Ele sabia antes que não ia ser fácil. Até ele falou na oração dele, separado, disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Imagina só. Isso foi sério. A gente lê assim, mas lê com atenção e raciocina para ver. Ele, como homem que nem nós, ele ainda sabia dos escravos que ia ser pregado. Ele, como homem, ia sentir dor mesmo, derramação. Ele sabia que ia ser lançado mesmo, flecha, espada, sei lá. Ele sabia que ia ser bufeteado, murro. Ele já sabia, sobretudo antes, que aquela coroa de espinho, que ele dizia que era rei, o rei usava a coroa de ouro, né? Por isso. Então, para zombar dele, por lá embaixo, fizeram o que eu mais pudesse fazer, fez uma coroa de espinho assim, ó. Agora, o 10. Porque ele bem sabia que por inveja dos principais sacerdotes eu tinha em pecado. Ó, porque ele bem sabia que por inveja, os principais sacerdotes tinham entregado. A inveja era tão óbvia aqui, tão claramente, que até este pagão poderia perceber ao olhar para ele como ele ensinava. Olhava para ele, tudo que ele ensinava, tudo que era bom, Jesus ensinava. E por que falar tanto aquilo dele? Por que humilhar tanto? Só porque se inveja, ciúmes. O que nos mostra exatamente a que nível esse líder religioso tinha sucumbido. Isso vem até hoje. Quase sempre acontece isso. Começando lá de cima primeiro, pelos que estão na liderança. Se a liderança estiver equivocada, errada, todos erram que estão seguindo. Os líderes religiosos, religião, nós não podemos ser, nós somos religiosos, nós somos convertidos, nós somos cristãos em Cristo Jesus. Ele nos salvou, Ele nos deu vida eterna. Mas nem toda liderança pensa assim. Tem muitas lideranças das igrejas. Está correto, pensa bem. Agora, 11. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Mas os principais sacerdotes, os chefes, os cabeças, incitaram. Eles incitavam a multidão, ajudando, atiçando ele, a multidão, animando, para que fosse solto antes Barrabás. Solta ele. Então aqui narra os eventos finais que teve a crucificação de Jesus Cristo perante Pilatos. Ele não deu ouvido que a mulher dele falou. Nunca se esqueça, irmão, a causa disso tudo. Sabe o que é? A nossa salvação. A salvação do homem. Aquele tempo que estava acontecendo não existia nós quantos anos, né? Estamos em 2025, 26, passou isso. Há 2026 anos atrás. Pouco mais, menos. Mais porque Jesus viveu 33 anos. Pense bem, 2050 anos. Mais ou menos. Pensando na salvação da humanidade. Então revela que a manipulação e a justiça que levaram à condenação de Jesus. Tudo manipulado. Cuidado se esse remédio é manipulado, de fato, né? Se quiser manipular e misturar, mistura. Isso que a doutora Miriam
original. Irmãos, manipularam tudo e a justiça que levaram à condenação de Jesus. A escolha entre Jesus e Barrabás não era apenas uma questão de justiça, mas um confronto entre o reino de Deus e o poder do reino terreno, que é Satanás, o príncipe das trevas. A luta é grande. A luta é grande. Jesus venceu Satanás na cruz. Ele não desceu na cruz. Quando aquele mudou, por causa de quem eu falei esse dia, não me lembro, explicando assim, lá no Evangelho, explicando bem sobre a crucificação de Cristo. Você pense bem, o Salvador no centro da cruz, no meio, condenado. Os dois eram condenados. Foi equivalente a pena de morte hoje, o cadeira elétrica, etc. Um queria, só pensou que Deus salva nós aqui também, pensou só para salvar. Livra-se aqui com tanta gente, ele fez um milagre, ó, desce, salva, tinha nós também. E tinha um outro, foi uma diferença. Um outro, olha, opa, vamos dizer assim, calma aí. Nós estamos aqui, nós dois, porque os nossos feitos merecem. Fizemos por estarmos aqui. Ou roubaram, ou mataram, fizeram tudo de justiça. Mas esse aí, não. Ele não. Ele não fez tal coisa. Nós todos merecemos. Aí, depois ele falou assim, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou que quando vieres no teu reino. Ele já sabia, porque ele já tinha visto Jesus, ele conhecia. Você sabe o que ele dizia isso? Ele arrependeu e falou, lembra-te de mim. Ele aceitou Jesus. Jesus, no momento, respondeu para ele, hoje estará comigo no paraíso. Porque temos que explicar que ele mora aqui, é lá no paraíso. Eu falei, aqui é o paraíso, o senhor está aqui. Mas esse paraíso aqui não tem igual para a terra. É lá no céu. Jesus falou, hoje, não foi amanhã, eu falei para ele, ó, ele não fez boas obras, ele não foi batizado nas águas, ele foi batizado no Espírito Santo, na morte de Cristo. Naquele momento, esse é o batismo de salvo. Eu falei, ele não foi religioso, ele não fez nada, não chutou no colo, não fez nada. Eu frequentou a igreja. E Jesus salvou ele. E o outro não, o outro foi para o inferno. Está lá. Olhando assim. Olha, irmão, então aqui nós vemos. E Pilatos, já foi de 12? Já? Hã? Só lembro. Mas Pilatos lhes perguntou, que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Ai, Pilatos. É bom recordar essas coisas, para nós ver bem a história. Ver bem isso na história, a história verídica. E Pilatos respondeu e disse outra vez, já tinha falado outra vez, que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais? Ele não confirmou que era. A quem chamais rei dos judeus? Até nesse momento. Se ele não arrepender, a condenação dele vai ser muito pior. Já está lá. Mas no dia do julgamento. Por que a turma gritava? Crucifica o de origem persa e adotado pelos romanos. Esta forma é vergonhosa, e cruel da punição capital, que era aplicada especificamente contra escravos, rebeldes, que não obedeciam a leis, que não obedeciam os seus senhores, seus patrões, etc. E crucificam-os, porque queriam ver Jesus crucificado, eles queriam só aplaudir, verso para ele. Porque eles pensavam que isso demonstraria às pessoas que ele não era o Deus. Se ele fosse Deus, ele saía daqui, ele não conseguiria pôr a mão nele. Por isso foi pregado com cravos de metal. Vamos ver se ele sai, se ele for Deus, ele vai sair vivo. Era cravado nos pulsos ou nas mãos, que ele ressuscitou morto, ele fez coisa impossível para os promover. Mas isso ele não fez, porque ele tinha poder para descer da cruz. Só que se ele descesse da cruz, aí
o diabo, o inimigo, tinha vitória sobre a humanidade. Ele não pagaria, ele não era o Jesus, né? Provocando um sofrimento cruel, foi um sofrimento desumano, horrível. Horrível, sendo o próprio Filho de Deus, sendo abandonado aqui na terra, que ele mesmo criou. Em Gálatas 3:14 diz assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito, tudo. Então ele se fez maldito, os outros eram malditos. O Barrabás era maldito, mas ele se fez maldito para poder pagar nossos pecados. Uma crucificação que Jesus mostrou isso em público sobre a maldição de Deus. O 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Note bem, fala a bênção de Abraão, que lá onde está essa história, a bênção de Abraão, que Deus deu para Abraão, ó, que Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Começou de lá Deus trabalhar com Abraão. Tem o seu filho Isaac. Para que nós recebemos a promessa do Espírito Santo 14. Mas Pilatos lhe disse, mas que mal fezes? E eles cada vez clamavam mais, crucifica. Não era pelo mal que ele queria crucificá-lo, mas sim porque ele era bom, Deus. Mas Pilatos lhe disse, mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais, crucificam. Também Lucas disse isso também, a respeito do clamor de Jesus, uma passagem longa de 23, 20, 25. Eu vou escrever aqui, mas vou pular. Vamos no 15. Aqui em Marcos. Então, Pilatos, querendo... Na Amazônia. Vamos Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, voltou levar a barra e açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Então vemos que então Pilatos, querendo satisfazer a multidão. Olha, você tem muito cuidado, não podemos errar querendo servir a outro. Você vai servir o patrão, você vai servir mulher, você vai servir marido, você vai servir algo que peque, que vai contra a vontade de Deus? Não. Primeiro obedecer a Deus, antes a Deus do que os homens. Solte de Barrabás. Ele falou, solte de Barrabás. Gente, saiu fora. Pode ir, paramos? Eu solto Barrabás. Foi no 12 que nós falamos dele? Isso. Soltou o livro em Barrabás e açoitado. Soltou Barrabás de Barrabás, ele açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Lá, fizeram tudo que fizeram agora, crucificado. Bateram dentro primeiro, ó. Entregou, açoitado, apanhou na madeira. Imagina só. Pilatos queria agradar as pessoas, mas não tinha vontade de agradar a Deus. Como que agradar a Deus se ele era um ímpio? Muitos pregadores, olha, muitos pregadores hoje fazem o mesmo, agradar a multidão, aí o auditório enche. Pastores, às vezes quer agradar. O cara entra para mim no lugar de prega. Você tem lugar de prega. Não, sei, outros batistas prega. Mas tem um que não prega assim para nos exortar, para nos chamar a atenção, para evitar o pecado. Querer agradar as pessoas, fazer tudo, as pessoas querem me agradar. Faz isso, apresentar isso. Não tem renúncia, não tem nada.
todo toma ceia. Não, senhor. Criança, todo toma ceia. Vira festa, festa. Então, e muitos pregadores estão fazendo isso. Em cada semana apresenta um estudo para agradar as pessoas com ironia. Sempre isso. Eles acusavam Cristo de ser um fazedor de revolta. Olha bem, mas fazia. O cristão hoje ele falou muito que ele não está errado de pregar, ele vai causar revolta. Motim, tumulto, o que ele não era. E vigia que Barrabás fosse libertado da prisão e da morte na cruz. E açoitaram Jesus e se entregou para que fosse crucificado. Irmãos, o açoite era terrível. Aqui vamos parar no 16. Leia o 16, irmãos, para mim. E os soldados levaram dentro da sala da audiência e convocaram todas as propostas. Outro dia, explica como eu leia o 17. Vamos acabar. Sempre terminar lendo. Revestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, e a puseram na cabeça. 18. E começaram a saudar, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Bom, Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, e pondo-os-se de joelhos, o adoravam. amém. Explicar só aqui. E feriram na cabeça com uma. Você foi? Caniço, Caniço. Você sabe o que é isso? Cano. Mas não deve ser esse cano, não. O caniço deve ser caniço, deve ser de ferro. Você toca no deve ser de metal. O que seja o que for, deve ser de metal. Ó, e cuspiram nele, e posto de joelhos, e o adoraram. Imagina que humilhação, batendo, adorando assim, batendo nele, sobre ele está adorando ele. Ah, Senhor. Bom, tudo que nós fazemos, o povo não faz nada. Essa que deixar muita coisa aqui, é um pouco, Senhor. Um pouco que nós faz deve ser verdadeiro e ser sincero. Amar, estimar, mesmo coração, procurar obedecer, fazer o bem o que puder, e não ficar entrando em negócio de intriga nem nada. Servir a Cristo, ter Ele no coração e louvar o Ele. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Pode ser o 284? Pode.
termina com a oração. Podemos orar com a gente, pedir oração, falei. Senhor, agradecemos por tudo que está terminando. Eu, particularmente, agradeço por o Senhor ter me trazido até aqui. E pedimos, né, pelo culto da noite, possamos estar aqui novamente presentes. Amém. Por esses pedidos que a Cristone fez, pelas nossas famílias, né, pelo pastor também, a direção. Que o Senhor possa estar abençoando sempre ele, né, o que ele necessita, na parte física, financeira, espiritual, Amém. saúde, né, psicológico. Amém. Nós estamos pensando em tudo. Agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. E peço que o Senhor esteja me abençoando, né? E que o Senhor possa estar me livrando dessa dor. O Senhor, né, trabalhe na minha vida aí. Possa me livrar da sua enfermidade, se for da sua vontade, conforme a tua vontade. Amém. Tudo isso pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém.